Oi, gente linda, bonita, maravilhosa. Olha isso aqui. Não, é coração restaurado, sim, não vai embora não. Ó, não é chá com o Padre Pedro, não é... É coração restaurado, mas é coração restaurado especial de aniversário da TV Aparecida. E sabe aonde eu estou? Aqui, no quintal da minha casa. E sabe quem está aqui do meu lado? Tchan, 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 tchan. Essa é a diretora do programa Coração Restaurado, já faz um bom tempo. Mas ela não é só diretora do Coração Restaurado. Isso aqui é uma amiga de caminhada de muitos anos. 17 anos e meio, foi primeira produtora do Em Frente quando eu entrei na TV Aparecida. Diz ela que tem um vídeo que aparece a carinha dela lá no Em Frente. Eu não vi ainda, não tive o privilégio de ver. Gente, essa daqui é a Geisa. E hoje é um dia de grande alegria para mim. E eu quero compartilhar isso com os meus amigos e as minhas amigas do Coração Restaurado. Porque a Geisa hoje está aqui para fazermos juntos esse programa especial. É um programa que vai ter 1h e pouquinho, porque depois nós temos um show, né? É especial da TV Aparecida, pelo aniversário da TV Aparecida. Então já é especial pelo horário, mas sobretudo é especial porque ela está na minha casa. Na minha casa. Olha, se vocês verem galo cantando, galinha carcarejando, cachorro latindo, vizinho falando, vocês incorporam tudo isso como natural, viu? Porque não tem como fazer isso aqui. Eu moro num sítio. Essa é a minha casa e ela veio hoje aqui. Geisa, minha querida, antes de tudo, essa canequinha aqui ficou famosa lá no Coração Restaurado. Uhum. E agora eu quero que ela fique famosa também na sua vida, porque a gente fez essa especial para você. Tá vendo? Ah, que linda! Essa canequinha, coisa mais linda. Ela é para você nunca mais se esquecer da gente. As pessoas não estão sabendo, mas eu vou dizer. Vou deixar aqui. A Geisa está deixando a direção do Coração Restaurado, porque ela vai assumir um papel muito importante dentro da TV Aparecida, que é cuidar de uma parte da cenografia, né? E eu estou... Não sei se é triste, não sei se é alegre. Um pedaço eu estou triste, porque ela está deixando o programa. A outra eu estou alegre, porque ela subiu de cargo. Agora ela é gente importantíssima, já era, viu? Não, mas é nem porque tanto. Se o Padre Mauro convidou você com a sua competência e porque ele sabe que você vai fazer ainda um bem maior lá na TV Aparecida. Então esse também é um programa de despedidas. Nunca houve assim possibilidade da gente fazer despedida de ninguém, nem no Em Frente, nem no Coração Restaurado, porque esse programa não dá para fazer despedida quando ele está dentro do estúdio, porque o povo está ali telefonando, mas aqui dá. Pois é. Aqui dá. E aí, depois no primeiro programa, eu vou apresentar a nova diretora. Ela está ali escondida. Vai ser a vez dela. Eu vou deixar ela quietinha ali, porque senão ela desmaia, né? Senão eu ia chamar já aqui. Ela já foge. Aí ela ia dar um treco, né? Mas aí no outro programa eu vou mostrar ela. Você vai ver se eu não vou mostrar ela. Ah, eu espero. Eu vou assistir de casa e quero conferir. Geisa, me conta. Isso é uma coisa que eu sempre quis saber. Diga. A gente se encontra pouco lá. Eu chego na TV 7 horas, 7h10, 7h15, a gente está ali no estúdio. Aí você chega, a gente conversa, bate papo um pouquinho. Normalmente nunca falamos do Em Frente, né? Não. Falamos sempre de mil e outras coisas, porque o Em Frente acontece ali, com o povo telefonando. Mas eu sempre quis saber, o Em Frente,
coração restaurado. Como é que é o coração restaurado lá dentro do Suíter? Ou seja, o que é que vocês vivem lá? Como é que é isso? Porque eu vejo que vocês também lá se emocionam, vocês também lá vibram, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para ninguém, né? E antes de você deixar esse programa, eu queria de verdade saber como é o coração restaurado lá na direção, lá dentro do Suíter. Lá no Suíter, o Coração Restaurado ele é muito esperado. Ele é um programa querido por toda a equipe, assim. Todo mundo que chega para fazer, chega feliz, chega animado e chega para ouvir as palavras, para participar. A gente é uma mini plateia do Coração Restaurado. A gente está ouvindo a ligação, está opinando, dando palpite, querendo orientar também a pessoa que está em casa. Quando chega a mensagem por WhatsApp que a gente lê primeiro, a gente fala assim, não, essa pessoa está precisando mais, vamos passar ela aqui na frente, porque a orientação dela hoje ela está precisando mais. Então, a gente participa junto com o senhor. Parece que o senhor está sozinho lá no estúdio, mas não. O senhor tem um monte de gente ali participando, querendo opinar. A gente brinca às vezes que teria que ter uma câmera lá no Suíter para mostrar a nossa interação, as nossas opiniões, porque todo mundo está participando junto ali. A gente está junto com o telespectador. Sim. Uma coisa que ficou famosa, as bolinhas tudo caídas ali, ó. Olha que belezinha, gente. Ah, larga a mão, deixa, não tem problema, né? Não tem. Entra em casa, graças a diretora sendo colocada à prova, né? Logo no começo, coisa boa. Olha. Voltou. Duvido que você mostre a diretora correndo. Nem mostrou, hein? Você ficou famosa por eu conversar com você do intervalo. Sim. Né? E é tudo com muito carinho, né? Mas as pessoas dizem, fala para essa diretora, né? Mas como é que é essa coisa de você estar me vendo lá, por exemplo, falando, às vezes aconselhando, às vezes rezando? Como é que é lidar com os minutos e os segundos? E lidar comigo também, lidar com o público, lidar com o telefonema que está esperando. Sim. Como é que é essa experiência sua lá, desse lado, né? São muitas camadas para administrar, né, durante todo o programa. A gente segue um roteiro de tempo que é passado pelo departamento de programação, então a gente sabe quanto tempo tem mais ou menos para cada bloco do programa. E eu acho que a nossa sintonia, né, que já, como o senhor disse, vem há 17 anos, faz com que a gente já se reconheça no olhar, o pensamento já é muito próximo. Então eu sei, quando entra uma ligação, pelo tom da ligação, quanto tempo mais ou menos o senhor vai demorar para responder essa ligação. Então ali a gente vai controlando o tempo. Sim. Então eu vou imaginando mais ou menos como o senhor vai conduzindo, vou entendendo, a gente vai conhecendo, sabendo quando a mensagem já está se encerrando, e aí já programando a próxima ação. Se vai ser uma ação mais longa, como um telefonema, uma pergunta de WhatsApp, uma ação mais curta, como uma cartinha. Então eu resumo como é a afinidade, ali é o nosso reconhecimento um do outro, assim. Às vezes eu nem preciso falar nada, o senhor já sabe qual é a próxima ação. Sim. Então é essa administração. Olha, Geisa, nisso eu tenho que lhe dizer uma coisa. Eu já fiz muitos programas de televisão em várias emissoras. Portanto, também já tive muitos diretores. E eu já falei isso pessoalmente para você, mas eu quero que as pessoas também saibam disso. Não é para puxar saco nada, que você não vai ser diretora mais lá, então não é por isso, né? Mas assim, é muito difícil achar uma diretora como você. Uma diretora que tem a sabedoria do silêncio e da fala. Porque dirigir um programa como é o meu, muitas vezes, tanto o silêncio quanto a fala precisa ser exato. Sim. Porque se falta um segundo de fala, aquilo deixa um branco. Se sobra um minuto de fala, aquilo atrapalha. Com
Com certeza. E esse tempo todo, eu posso lhe dizer, o tempo inteiro, mesmo em momentos em que eu estava, às vezes, no auge de um comentário. E eu sabia, porque eu tenho um reloginho aqui na cabeça que funciona, meio que automático. Eu sabia que tinha estourado o tempo. Eu tinha certeza absoluta que tinha estourado o tempo. Mas você não falou. Você não disse. E eu precisava daquele tempo. Porque aquela pessoa com quem eu estava falando era necessário para ela e para um monte de gente que, como ela, estava vivendo a situação dela, que eu tivesse o tempo necessário para dizer a ela tudo o que eu tinha que dizer. E eu fui e disse até o fim, falei tudo o que eu queria dizer. E aí, quando eu terminei, com toda a calma do mundo, você disse assim: ok, padre, intervalo. Só disse isso. A gente faz um programa sem roteiro, né, padre? Diferente dos outros programas, né? Eu, nesse último ciclo, como diretora, cuido de mais 4 programas, além do Coração Restaurado, que são programas diferentes. Por exemplo, o Sabor de Vida, que é um programa de culinária. Eu sei o tempo que o Léo vai demorar para cozinhar aquele prato no Conectados pela Fé. Eu sei quanto tempo precisa ter aquela entrevista. Agora, no Coração Restaurado, a gente nunca sabe o que vem, qual vai ser a dúvida da pessoa que está ligando, qual vai ser a dúvida da pessoa do WhatsApp. E cada dúvida, cada desabafo ali, né, cada momento de escuta, ela precisa de um tempo. Sim. O tempo da sua resposta, que eu também não consigo saber. Sim. Então, o meu papel... E que nem eu sei qual é, na verdade. Sim, a gente vai construindo juntos ali, né? Sabe, Geisa, eu acho que a maioria das pessoas acham que eu já sei o que eu vou dizer quando a pessoa faz a pergunta ou pede um conselho. Eu perdi a quantidade de vezes em que eu comecei a frase dizendo assim: então. Esse então quer dizer, eu não sei como eu vou continuar depois do então. O então era os segundos que eu tinha para dizer o que é que Deus deseja que eu fale a essa pessoa. Então, como você não sabe o que eu vou dizer, muitas vezes nem eu sei de antemão o que é que eu vou dizer, né? Mas ali esta conexão que existe entre a gente, né, é fabulosa, porque é assim, quem não... Aqui alguns, acho que poucos, alguns já fizeram câmera lá no Coração Restaurado. Mas o clima, né, de quem chega para fazer o Coração Restaurado é um clima admirável. Sim. É um clima gostoso, alto bom. Astral. Nossa, e é um clima de final de noite, quando todo mundo já está esbudegado, trabalhar o dia inteiro, né? Numa sexta-feira, né? Numa sexta-feira. Podia estar todo mundo para baixo, né? Mas está todo mundo numa paz. E muitas vezes acontece que o que me faz fazer um programa bom é que eu olho aqueles câmeras ali e eu vejo eles assim, vidrados, parados, quietos, como se dissesse, isso é para mim. Aqui, porque eu não tenho ninguém, eu não estou vendo a pessoa que está em casa. Sim. Eu tenho uma lente como essa que está aqui, que a gente olha nela e, sem tomar cuidado, se perde. Sim. Nela, né? Então, olhar isso, perceber isso e dizer, isso tudo passa por uma direção. Sim, e muitos casos ali que a gente apresenta, alguém está passando que a gente nem sabe. Às vezes o colega de trabalho está com uma dificuldade num relacionamento, está com uma dificuldade de saúde, está vivendo um momento de luto. E as palavras que chegam também atingem, né? Não é só para uma pessoa, não é só para quem fez a ligação. Sim. É para todo o Brasil que está assistindo e casos ali dentro. Então os câmeras se identificam, o switcher também se identifica. Por isso que todo mundo faz junto, todo mundo presta atenção. Sim. São difíceis os programas que o switcher participa do programa ativamente, como Coração Restaurado. Numa sexta-feira à noite, todo mundo com energia, todo mundo alegre, comentando. E comentam, as famílias assistem. Então é um clima muito gostoso.
mesmo nos momentos mais difíceis, mais tensos, quando, né, o assunto é mais pesado, exige uma carga emocional maior, todo mundo presta atenção, tenso, mas todo mundo sai com o coração em paz, assim. Às vezes acontece que quando, por exemplo, chega ou um telefonema, um e-mail, seja o que for, e é assim, estranho, porque aparecem as coisas estranhas, né? Sim. Você olha e diz, mas como é que é possível uma coisa dessa, né? E às vezes, quando ela, no final da resposta, ela liga o botãozinho lá para falar comigo, que fico com um negocinho aqui no ouvido, para dizer o tempo, eu escuto a turma no Twitter rachando o bico ou comentando. Sim. Aí eu sabia que ele ia falar isso mesmo. Aí, olha, nossa! A gente escuta isso, sabia? Existe um bolão dentro do Twitter quando vem uma pergunta, as de WhatsApp, que a gente lê antes, né, Sim. do ar. E agora ele vai ficar bravo. Não, agora ele vai ficar muito nervoso com essa resposta. E aí fica todo mundo esperando a sua resposta, a sua reação. E isso não é que diverte, a gente espera, porque a gente já conhece, então cria esse clima de alegria que às vezes vaza no ponto. Ô, né? Geisa, mas tem uma palavra que você usou agora que é interessante. Você diz assim, não é que isso nos diverte. Mas, Geisa, eu fico olhando assim, Coração Restaurado, e eu não acho que ele tenha graça nenhuma do ponto de vista do humor. Sim. Não acho, assim, olhando. Mas olha, todas as pessoas que me encontram, elas dizem que dão risada durante o programa e se divertem. Mas como que é isso, será, gente? Eu acho que é a leveza como os assuntos são tratados, né? Dificuldades, elas estão todos os dias na vida de todo mundo. E a leveza como o senhor trata, às vezes um tema tão polêmico, tão dolorido para aquela pessoa, tratar com leveza, tratar com respeito, acolher aquela pessoa no momento, acaba se tornando divertido. Então eu acho que esse talvez seja o grande segredo do Coração Restaurado. Ter essa leveza, tratar todos iguais, todos com acolhimento, mostrar que a gente está ali para acolher. Sim. Independente do problema, independente de como a pessoa está se mostrando para a gente. É uma coisa também que isso eu tenho, nesse tempo em que nós estamos celebrando o aniversário da TV Aparecida, eu tenho que ser muito honesto e tenho que agradecer muito. Tanto no Em Frente, que eu fiquei 8 anos apresentando no Em Frente, junto com a Denise e o Rodolfo, como no Coração Restaurado, a gente sempre tocou em assuntos muito delicados. Muitos. Assim, delicados em todos os âmbitos. Nesses anos todos, eu nunca recebi um senãozinho que fosse da TV Aparecida me dizendo, não trate isso, não trate aquilo, ou aborde assim, ou aborde assado. Nunca, 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 nunca. Isso eu acho que é uma riqueza que nós estamos celebrando aqui no aniversário da TV Aparecida. Sim, a gente tem muita tranquilidade para trabalhar. Eu também como diretora e antes como produtora, nunca recebi nenhuma orientação de assuntos proibidos, direcionamento de assuntos, nunca. A minha orientação foi sempre, desde que o Padre Pedro esteja confortável para falar, todo assunto é assunto. E é muito engraçado quando chega um colega novo ali do operacional, que está puxando uma mensagem, está falando assim, eu posso falar desse assunto? E a gente fala, pode. E aí a pessoa fica, tem certeza? E a gente fala, pode. Aqui no Coração Restaurado, todo assunto pode. Eu me lembro que uma vez, eu não me recordo que assunto que foi, mas o assunto era tão estrambólico que pela primeira vez, no intervalo, você disse assim, ô padre, eu vou colocar um e-mail, um WhatsApp aí na tela para o senhor ler, ver se o senhor aborda esse assunto. Aí você colocou, eu olhei e disse, claro, vamos abordar. Vamos! Vamos abordar. E abordamos. Eu não me recordo agora qual foi, mas isso depois deu uma repercussão tão bonita para mim. Por quê? Porque eu acho que o fato da gente encarar a vida como vida, Sim.
E não importa o que contenha nessa vida, a gente vai tratar, faz com que tudo seja natural. Sim. Não seja pesado, não seja artificial, seja gostoso de viver e de experimentar. Então, olha, Geisa, de verdade, do fundo do meu coração, acho que o tempo da gente está acabando. Tem quantos minutos, diretora? Tem 4 minutos. 4 minutos dá para fazer um programa inteiro. Dá para ler um monte de cartinha. Nossa, quando ela diz assim, 3 minutos, acho que o mundo está se acabando. E o senhor sabe que eu levo bronca, viu? Ah, é? Às vezes as pessoas me acham no Instagram, no LinkedIn e mandam mensagem. Deixa o padre falar mais, não implica com o padre. Eu sempre levo um puxão de orelha quando eu chamo o intervalo. Mas eu acho que a culpa disso sou eu, né? É porque, claro, isso a gente vai aprendendo, né, no programa. E também a deixar as coisas com um pouco mais de humor. Toda vez quando eu ia chamar para o intervalo, eu dizia, o quê? Intervalo? Mas já não é possível. A gente brincava, né? Sim. Com isso. O intervalo passou a ser uma coisa divertida, né? Não uma coisa, nossa, já vai para o intervalo. Não, uma coisa que também nos diverte, né? Bom, Geisa, esse é o último programa que você dirigiu e eu estou muito feliz que você esteja aqui. Eu também. Sim, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Estou muito feliz, estou muito contente. Primeiro, que isto seja aqui na minha casa. Né? Segundo, que a gente conversou o tempo inteiro e os cachorros não latiram. Quando eles latem, é um negócio medonho. Até os galos e as garnizé ficaram calmas e serenas aqui. Estão nos assistindo aqui. Para a gente poder ter essa conversa tão boa, tão agradável. Então, Geisa, muito obrigado. Uma gratidão infinita a você por esses anos que ficou comigo no Coração Restaurado. E assim, para onde você vai, leve esta serenidade, leve esta vida, leve esta alegria, leve esta leveza que você trouxe para o Coração Restaurado. Porque eu tenho certeza que todo mundo vai ficar tão feliz quanto nós no Coração Restaurado ficamos, viu? Eu também, padre. Eu só tenho a agradecer. Foram 4 anos nesse último ciclo de Coração Restaurado. E antes teve todo o tempo do Em Frente. Se a gente contar, são 17 anos entre idas e vindas trabalhando juntos. Então eu só tenho gratidão por tudo, por todas as sextas-feiras que a gente compartilhou juntos. Sextas mais felizes, sextas mais difíceis da minha vida, o senhor esteve do meu lado. Sim. Queria agradecer também toda a equipe que faz o Coração Restaurado, né? A nossa equipe de produção. A gente não faz nada sozinho em televisão, então a gente tem uma equipe incrível de produção que está ao nosso lado. Eles se revezam às sextas para estar lá. Então eu queria deixar meu agradecimento a essa equipe de produção que esteve comigo também. Queria agradecer todos os outros departamentos, a equipe operacional, técnica, que está lá com a gente, se divertindo, fazendo o Coração Restaurado, levando o que tem de melhor qualidade para a casa das pessoas. E queria agradecer também ao Padre Mauro, a toda a direção, ao Paulo Marques, nosso gerente, pela confiança no meu trabalho e me dar essa nova missão. Eu parto para uma nova jornada, mas meu coração vai estar sempre um pouquinho mais restaurado por causa desse tempo que a gente passou juntos. A sua substituta está ali assim, ó. Intervalo. Então vamos para o intervalo. Está nas melhores mãos possíveis. Eu deixo o senhor com uma grande amiga que vai fazer um lindo trabalho junto. Obrigado. Eu que agradeço. Intervalo. Oi, gente querida. Agora fiquei sozinho de novo. Olha, a Geisa foi-se embora. Fazer o quê, né? Estou eu aqui, na minha casa, quietinho, celebrando 73 anos da Rádio Aparecida, celebrando 19 anos da TV Aparecida, celebrando 14 anos do Portal A12. É todo um sistema de comunicação chamado Aparecida. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E por falar em Aparecida, a gente se lembra de
Maria, Nossa Senhora. Eu até fiz parte de uma reportagem do Arquivo A que falava sobre o aniversário da TV Aparecida. Vocês provavelmente vão ver isso aí em breve. E eu dizia lá que quando a TV foi surgindo, a gente sempre dizia: é a TV de Nossa Senhora, é a TV de Nossa Senhora, é a TV de Nossa Senhora. Que maravilha! Nossa Senhora, ela é uma mãe silenciosa. Interessante como ela nunca fez barulho para nada. Pense você, quando foi que Maria fez barulho para alguma coisa? Nem quando ela perdeu o filho dela, lá na caravana, que eles voltaram correndo, todo mundo apavorado, que ela chegou lá no templo, encontrou o filho, ao invés dela xingar, brigar, discutir, virou para o filho e disse assim: ô filho, a gente estava tão preocupado com você. E aí Jesus vira para ela e diz assim: ah, mãe, mas a senhora sabe, né? Eu tenho que ficar aqui cuidando das coisas do meu Pai. E é interessante que o Evangelho depois diz que Jesus voltou com Maria e José e que ela ali via Jesus crescer em sabedoria, estatura e graça. E que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E aí depois disto, eu fico pensando os momentos mais complexos da vida de Jesus e da vida de Maria. Aonde era que Maria estava? No silêncio. Bodas de Caná. Aonde estava Maria? No silêncio, quietinha lá. E aí ela percebe que o vinho acabou. E o que é que ela faz? Vai atrás de Jesus. De que modo? Quietinho, quietinha. Jesus, olha, o vinho acabou. E Jesus diz assim: ah, mãe, mas eu não tenho nada com isso não. O vinho acabou, e aí? Ela não diz nada. Vai lá pro moço, cuidava do vinho. Olha, o que aquele rapaz ali falar, você faz, viu? O mocinho foi lá, fez, tudo deu certo. Mas não tem um lugar mais difícil que Maria viveu no silêncio do que aquela tarde toda ali no pé da cruz. De 12:00 a 15:00, olhando seu filho se esgotar em sangue ali. Silenciosa, quieta e de pé, em pé. Não estava se estribuchando, não estava gritando, não estava berrando, embora a dor dentro dela devia ser dilacerante, mas ela estava ali, silenciosa. Você diz: ô Padre Pedro, por que o senhor está falando essas coisas aqui no aniversário do programa? Porque muitas vezes, gente, nós que trabalhamos com comunicação, e aqui a gente tem uma rede de comunicação chamada Aparecida, com rádio, com televisão, com internet, a gente que trabalha com comunicação, a gente acha, muitas vezes, que o mais importante é a fala. E nem sempre a fala é o mais importante. Às vezes, o silêncio é tão importante quanto a fala. No chá com o Padre Pedro, o chá que eu gravei aqui mesmo, agora não lembro se foi aqui, acho que foi aqui,
câmera estava daqui para lá, eu fiz um programa sobre 7 situações em que a gente precisa silenciar. Não dá para a gente falar. Mas eu fiz um programa assim, sem nenhuma pretensão, achando que ia ser um como qualquer outro. E foi incrível que nos primeiros 3, 4 dias aquilo fez bum! Quase 200 mil pessoas assistiram esse vídeo. E aí eu fico pensando, por que será que tanta gente se interessou por isso? Eu acho que a gente está cansado de barulho. Eu acho que a gente está cansado de tanta gente no ouvido da gente. Eu acho que a gente está exausto de tanta fala. A gente está precisando ouvir. E lá, num desses vídeos, lá eu falei assim, olha, quando é que você precisa ficar quieto? Silenciar, mas silenciar de verdade, silenciar de dentro para fora. Quando alguém está falando com você, gente, pelo amor de Deus, especialmente na família, nós temos um problemão hoje com isso. Porque ninguém está escutando ninguém. Uma pessoa está falando, a outra não está ouvindo. Não está ouvindo. Às vezes a outra está fazendo outra coisa. Às vezes a outra está no celular e já é demais, aí já é falta de educação. Mas é que às vezes a gente não ouve olhando o outro, olhando para o outro. E com a boca calada, mas a gente não está ouvindo. Por que a gente não está ouvindo? Porque muitas vezes o que acontece é, enquanto o outro está me falando, ao invés de eu estar desprovido de qualquer coisa, apenas ouvindo e absorvendo aquilo que a pessoa está falando, enquanto a pessoa está falando, eu faço o quê? Fico caraminholando na minha cabeça um julgamento sobre o que a pessoa está falando, ou já querendo achar a resposta que eu vou dar para aquela pessoa. E não ouço a pessoa. Veja, a minha resposta não é mais importante do que eu ouvir a pessoa. Mesmo porque, muitas vezes, não tem resposta. Muitas vezes a outra pessoa nos fala e tudo o que ela precisa é falar. Ela não precisa que ninguém lhe responda nada. Ela apenas precisava falar. Sabe, eu perdi a conta das vezes em que pessoas me procuraram para um atendimento e eu ouvi. E depois, silenciosamente, eu só coloquei a mão sobre essa pessoa e disse, permita-me que eu te abençoe. E só. Outras vezes, eu disse, deixa só eu te dar um abraço. Às vezes foi só pegar na mão e dizer, tem mais alguma coisa? Ou agora está tudo bem? Está tudo bem. Eu não disse nada, não falei nada, não aconselhei, não disse nada. Por quê? Porque aquela pessoa não precisava de uma fala minha. Ela só precisava de alguém que lhe ouvisse de verdade. Alguém que lhe ouvisse por dentro. Era isso que essa pessoa precisava. Então, às vezes, a questão não é se eu falo ou se eu não falo. A questão é como eu ouço. E na casa da gente, isso é um problema, viu? Sabe aquelas vezes que a mãe, o pai, ou seja quem for, fica chamando alguém 20 vezes?
fulano, fulano, faz isso, faz aquilo, vem almoçar, vem lanchar, desliga a luz, sai do computador, não sei o quê. Ninguém ouve. Ninguém entende que uma pessoa que ficou no fogão 3 horas fazendo um almoço, quando ela coloca esse almoço na mesa e diz, vamos almoçar, é para ir almoçar. Porque se aquela comida esfria, fica um nojo. E quem fez aquilo, fez com gosto, com alegria, com prazer, com algo extraordinário, maravilhoso. Mas você acha que o povo vem? Não vem. Aí a comida esfria, quando vem comer, aí ainda vai reclamar, nossa, mas endureceu isso aqui, nossa, pelo amor de Deus, você não está ouvindo? Ouve. Ouve. Essa é uma das coisas. Para a gente ouvir, a gente precisa silenciar. Se a gente está cheio de muitas coisas por dentro da gente, a gente não ouve. E se a gente não silencia, a gente também não ouve. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que não dá para a gente fazer muita coisa, se não silenciar, é quando as pessoas estão cheias de si demais. Bom, eu conheço alguns pais assim. Conheço alguns filhos também assim. Pais que dizem assim para os filhos, aqui, você não entende nada disso, você é muito novo. Ou então o senhor diz assim, ah pai, para com isso, o senhor está muito velho, o senhor já está ultrapassado. Quando as pessoas estão cheias de si, não adianta você querer convencê-las. É melhor silenciar, ficar quietinho. É inútil. Se essa xícara está cheia, transbordando, qualquer gota d'água que eu colocar dentro dela vai varar, não vai ficar aqui. Então, uma pessoa cheia de si, qualquer coisa que eu acrescentar a essa pessoa, não vai ficar dentro dela. Então, não vale a pena você gastar seu tempo com essas pessoas. É inútil. Sabe, às vezes eu vejo isso de pais com filhos. Os filhos tão cheios de si, tão moderninhos, e estão achando os pais ultrapassados, que não vai adiantar, gente. Os pais podem dizer o que for, os filhos não vão ouvir. Mas a mesma coisa acontece. Muitas vezes os pais também agem assim. E aí os filhos podem dizer o que for. Os pais estão muito cheios de si, dizendo assim, eu tenho experiência, eu é que sei, sempre foi assim. Então por que quer mudar? Ué, porque muda. O tempo muda, a vida muda, tudo muda. Por que você não muda, papai? Por que você não muda, mamãe? Para de ser cheio de si, olha o seu filho, olha a sua filha, dizendo, podemos fazer assim, podemos melhorar aqui e acolá. Então, se você vai fazer ou não, você é quem sabe. Você veja, então aí, nesses casos, é melhor de ficar quieto. Para pessoas cheias de si, silenciar é o melhor remédio. Dentro delas não cabe mais nada. Agora, tem uma coisa muito importante, onde a gente deve silenciar. E às vezes a gente não silencia. Quando for rezar. Eu não sei como é que você reza, mas você silencia?
antes de qualquer coisa? Porque às vezes eu acho assim, que as pessoas vão rezar e já chega falando. Por que será? Você já pensou na hipótese, na ideia de você ir rezar e quando você for rezar, você chegar e dizer assim: bom, primeira coisa, eu vou me esvaziar, porque eu quero me deixar disponível para que Deus preencha-me com a sua bênção e com a sua graça. Se eu não me esvazio, estou cheio. Se estou cheio, não tenho espaço para a bênção e a graça de Deus vir sobre mim. E como é que eu me esvazio? Silenciando. Deixando a fervura baixar. Deixando que a vida se torne suave e leve. Silenciando. Silenciou por completo. Sua cabeça não está lhe perturbando, sua mente não está borbulhando, seus sentimentos não estão extrapolando. Está tudo em paz, está tudo em paz. Bom, agora posso falar. Agora posso dizer: Senhor, eu vim aqui rezar porque desejo estar com o Senhor, porque desejo lhe fazer um pedido, porque desejo lhe agradecer, porque desejo pedir por alguém que está necessitado, ou então apenas dizer: Senhor, eu estou aqui porque estou, viu? Eu só quero estar com o Senhor. Eu não quero estar com mais ninguém, Senhor. Só quero estar com o Senhor. Então eu vim aqui só para isso. Então eu vou ficar aqui igualzinho uma pedra fica ao sol. Nada mais. Não é maravilhoso isso? E aí, depois que você rezou, depois que você falou, por favor, o mais importante vem agora. Ouvidos abertos para ouvir o que nosso Senhor tem a lhe dizer. Porque muitas vezes você fala, mas depois você não para escutar o que é que Deus tem para dizer para você. E isso acontece com você? Comigo às vezes acontece, viu? Eu acho que é importante a gente parar e pensar nisso. Às vezes em que, ao encerrar o nosso momento de oração, a gente queira saber como é que nosso Senhor vai dirigir-se a nós. Você veja bem, já já nós vamos fazer nosso momento de oração, por exemplo. Será que nesse momento de oração você vai estar como? Você vai estar em silêncio? Você vai estar com o coração aberto? Ou você vai estar ainda em turbulência? Como será que você vai estar? Bom, eu espero do fundo do meu coração que quando a gente começar a rezar aqui, o seu coração esteja em paz. Que você seja capaz de silenciar, e depois se preparar para receber as bênçãos do Senhor. Nosso tempo de oração tem um efeito muito mais poderoso quando ele acontece assim. Tá bom? Então, por favor, pensa nisso e prepare o seu coração para você poder rezar, receber bênção de Deus e
alegrar-se. Porque tudo na vida que Deus mais deseja para cada um de nós é isso. Tá bom? Gente, vamos mudar de assunto? Porque o silêncio já deu o que falar, não é mesmo? Então, olha, aqui no Coração Restaurado, muitos assuntos eu realmente não consegui aprofundar nem tratar como devia. E a nossa diretora me lembrou de um desses assuntos que eu acho que agora seria interessante a gente abordar, que é a questão do bullying. Olha, você não faz ideia do prejuízo emocional, comportamental, físico e espiritual, inclusive, que o bullying ocasiona na vida de uma pessoa. Primeira coisa, quem faz bullying se sente melhor que os outros. Começa por aí. Ora, se eu me sinto melhor que o outro, já está ruim, porque a gente devia ser bons irmãos. Se eu me sinto superior, já está ruim. Agora, se ao me sentir superior, eu viro para o meu irmão e ainda o maltrato, o machuco, o desdenho dele. E justamente porque muitas vezes, como eu me sinto superior, eu me dou conta que ele não tem como se defender. Aí eu vou dizer para você, é muito duro. É muita desumanidade uma coisa dessas. E você sabe como é que nasce uma pessoa que costumeiramente faz bullying com as outras? Normalmente essas pessoas começam com brincadeiras. Elas não iniciam fazendo bullying, assim, para valer. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não. Elas começam de levinho, com brincadeira, com indiretas. E aí elas vão aperfeiçoando de maneira maléfica e desumana essa brincadeira, até chegar ao ponto de causar um estrago violento na vida da pessoa. Veja bem, vamos começar, vamos citar só um exemplo, que talvez seja um exemplo simples, mas só para você ter uma ideia. Uma criança que está na escola e ela é gordinha, e ao invés dela ser valorizada por ela ser gordinha, um colega dela ou um professor, quem quer que seja, começa a brincar com ela sobre o fato dela ser gordinha. Essa brincadeira, ela é como uma pequenina agulha que ela vai penetrando na carne emocional da criança e ela dizendo assim, por que ele está brincando com isso? Parece que ele não gosta disso. Parece então que eu não devia ser assim. Parece então que eu tenho um problema com isso. E ele vai aperfeiçoando essa brincadeira e daqui a pouco, né, essa criatura está fazendo um estrago na vida dessa criança. E essa criança pode desenvolver inúmeros traumas por causa de sua gordura. Lá no meu tempo, já tem 60 anos, 50 anos atrás, a gente tratava isso no murro, no tapa, no soco. Eu, por exemplo, 3 minutos que eu tenho, diretora? Para a gente ir para a oração? 2? Dá tempo.
Eu era magro, mas era magro, esquelético. E eu não gostava muito de ser magro, queria ser mais gordinho que nem eu, tá? Aí um colega meu um dia chegou e disse assim, você parece um palito de espalitar dente. Eu fui atrás dele, garrei ele, enfiei ele na parede e disse assim, como é que é? Não, nada não, fica nervoso não. Eu disse assim, me chama de palito de espalitar dente para você ver o que é que vai acontecer. Acabou o problema ali. Mas hoje não é assim. Hoje é diferente. Hoje a pessoa adquire uma espécie de prazer de ferir a pessoa, de machucar a pessoa, menosprezar a pessoa, colocar a pessoa lá embaixo, lá no chão. É uma coisa maquiavélica, é uma coisa terrível. Então eu quero dizer para você o seguinte, pelo amor de Deus, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, não pratique bullying com ninguém. Não faça piadinha com ninguém. Por nada. Nem porque é gordo, nem porque é magro, nem por conta de religião, nem por conta cultural, nem por conta de ordem sexual ou de orientação sexual. Por nada. Respeite o seu semelhante. Ele é alguém importante. É filho de Deus, é filha de Deus, é seu irmão, é sua irmã. Então, por favor, para com isso. Não faz mais isso. Tá bom? Bom, daqui a pouquinho, mais alguns segundinhos, e a gente já vai rezar. Então você presta atenção. Na nossa oração de hoje, a gente vai apresentar a Deus Nosso Senhor estes anos todos abençoados da Rádio Aparecida, 73 anos, da TV Aparecida, nesses 19 anos, do Portal A12, nesses 14 anos. Nossa oração hoje é de gratidão, é de dizer, Senhor, obrigado, obrigado por estas ondas de rádio, de televisão, terem chegado tão longe. Obrigado pela fidelidade de tantas pessoas que já passaram aqui por estes veículos de comunicação. Obrigado, Senhor, por tanta gente que ao longo destes 73 anos tem ajudado a sustentar a rádio e a TV Aparecida. Obrigado, Senhor, por aqueles que dedicam o seu trabalho aqui, os técnicos, os diretores, os gerentes, cada pessoa, aqueles que limpam esta casa, aqueles que enfeitam esta casa, aqueles que fazem a imagem bonita chegar nas nossas casas, mas também aquelas pessoas que rezam, que intercedem e que oram para que esta mensagem divina que chega às nossas casas, elas possam tocar os nossos corações. Meu irmão, minha irmã querida, a bênção de hoje é uma bênção que vale por 73 anos, por 19 anos, por 14 anos. É uma bênção larga, poderosa. É uma bênção de força e de gratidão. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Que esta bênção permaneça sobre você por toda a eternidade. Tchau!